hoje, Jamil, com uma notícia que vem do Vaticano, porque o Papa foi solicitado a apoiar a democracia no Brasil e também os resultados das urnas. As eleições do Brasil têm sido frequentemente assunto na Europa, hein, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Boa Olha, tarde. é impressionante como a agenda brasileira passou a fazer parte da agenda internacional e aqui especificamente na Europa. Hoje pela manhã o Papa Francisco teve uma reunião e nessa reunião, justamente com bispos brasileiros, houve eu não diria uma reunião apenas sobre o Brasil, mas, Fábio, sobre a eleição especificamente no Brasil. E aí, um dos bispos entregou, inclusive, uma carta da Comissão Arnes, a comissão que fica em São Paulo, formada por ex-ministros da Justiça, de Direitos Humanos, etc., pedindo que justamente o Papa não apenas acompanhe a eleição, mas que dê o seu apoio. De que forma? Reconhecendo que o processo eleitoral brasileiro é legítimo, reconhecendo que o processo eleitoral brasileiro funciona e reconhecendo, acima de tudo, o resultado da urna eletrônica. Isso é um pedido que é feito ao Vaticano, mas não é só feito ao Vaticano. Isso já tem sido, nas últimas semanas, uma ofensiva da sociedade civil, mas também de grupos específicos que pedem aos governos europeus, foi pedido também para a União Europeia, foi pedido também para a ONU, foi levado isso aos congressistas americanos para que reconheçam justamente o processo eleitoral brasileiro. Qual é a esperança? A esperança é de que, claro, uma vez que o resultado seja anunciado, esses governos europeus, na verdade as grandes democracias do mundo, reconheçam e emitam algum tipo de comunicado parabenizando o vencedor ou a vencedora e aí, claro, colocando pelo menos um constrangimento a qualquer tipo de opção por rupturas democráticas. Você poderia perguntar, inclusive, mas isso é uma exclusividade brasileira? Não. Isso já foi feito quando Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque muita gente temia que justamente Donald Trump questionasse o resultado da eleição, dissesse que era fraude, e foi de fato isso que aconteceu. É isso exatamente que ele fez. Agora, imediatamente após o anúncio da eleição, nós tivemos praticamente todos os governos europeus, mas também a ONU e tantos outros poderes no mundo parabenizando Biden. O que quer dizer parabenizar Biden? Não é só um gesto de amizade, é dizer, olha só, a partir de agora reconhecemos este senhor ou esta senhora como novo chefe de Estado daquele país e não mais o outro que foi derrotado. Então, essa é uma manobra ao mesmo tempo diplomática, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa para desinflar, desidratar qualquer tipo de ameaça, obviamente, de ruptura democrática. Jamil, você citou aí o antecedente aí de Estados Unidos, mas no Brasil não havia acontecido antes. Não dessa forma, com uma convocação prévia, justamente tentando uma posição aí de defesa democrática e de alguma forma para apaziguar os ânimos. Jamais, Adriana, jamais. Não, em nenhum momento desde o início da democracia brasileira ou da redemocratização brasileira nos anos 80, isso foi necessário ou foi exigido ou foi organizado. Em nenhum momento, inclusive, houve algum tipo de questionamento se a democracia brasileira sobreviveria, passaria pelo teste. Isso sequer fazia parte da agenda internacional. Então, é uma novidade. Agora, a comunidade internacional sabe que a situação eu não diria arriscada, mas é imprevisível. Por quê? Porque qual é a lógica aqui? Se nos Estados Unidos, onde todas as instituições funcionam, onde basicamente se exporta a democracia, né? Pelo menos eles dizem isso, nós exportamos a democracia para o mundo, etc. Se até lá isso foi um risco, por que não no Brasil, onde, claro, nós temos um presidente que hoje, neste momento, questiona, por exemplo, o sistema judiciário, questiona as urnas eletrônicas, enfim, existem muitas semelhanças que acabam justamente gerando essa preocupação das grandes democracias. Por que o Brasil? Ou por que essa preocupação com o Brasil? Não é apenas uma questão doméstica brasileira. A grande preocupação é que, claro, um país da dimensão do Brasil, com a influência que o Brasil tem, viver uma espécie de limbo
é obviamente perigoso num mundo já, eu diria, com problemas suficientes, para a gente colocar, para resumir a história, problemas suficientes. Para que mais um problema na América Latina? Para que mais uma instabilidade política em alguma região do mundo? Então, sim, existe essa grande preocupação internacional de que, claro, o Brasil possa passar por esse processo na próxima semana ou daqui a um mês, de uma forma pelo menos tranquila. Eu não diria tranquila em termos de tensão, mas pelo menos que as regras sejam respeitadas. Jamil, reta final, 9 dias para as eleições. Estamos contando com você aqui entre nós semana que vem e, inclusive, no domingo a gente já faz a convocação assim ao vivo. É isso aí. Estamos contando com você que vai ter entre nós especial aqui domingo, dia de votação. Sua participação aqui com a gente vai ser muito bem-vinda, viu? Não tenho dúvida disso. Inclusive, se essa articulação internacional de fato acontecer e se eventualmente essa eleição começa a ser definida agora já no primeiro turno, obviamente a repercussão internacional vai ser bastante forte. De todas as formas, a repercussão internacional ela é um espelho, obviamente, também, eu não diria da influência, mas pelo menos do nosso papel no mundo. É uma eleição que está sendo acompanhada no mundo inteiro. É impressionante, eu posso dizer, raramente eu vi uma eleição brasileira alvo de tantas reportagens, podcasts, nas rádios, nas televisões estrangeiras, com muita frequência. Tanta frequência que você sai, por exemplo, para encontrar amigos e a pessoa te diz, olha, ontem eu vi uma reportagem sobre a eleição no Brasil. Você fica pensando, puxa, quando é que isso aconteceu? É isso, então estamos contando com você aqui, já antecipei para o nosso ouvinte que domingo a gente vai estar junto Muito aqui, bem. Fábio. É isso aí. Obrigada, Jamil. Sem dúvida nenhuma. Valeu, Jamil. Bom fim de semana a todos.